Amados irmãos, preciosos do Senhor, hoje quero compartilhar convosco um mistério espiritual que transformou milhares de vidas ao redor do mundo. Existe uma arma poderosa que pode quebrar as correntes da escassez financeira que tem sufocado tantas famílias cristãs. E essa arma está em vossas mãos neste exato momento. O que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a trajetória financeira da vossa família, do vosso negócio, do vosso ministério. Há fortalezas de pobreza que somente caem quando combinamos jejum com oração específica, e hoje aprendereis exatamente como fazer isso. O jejum não é religiosidade vazia, meus queridos. Não é tradição morta que herdamos dos nossos avós. O jejum é uma bomba espiritual que explode as muralhas invisíveis que bloqueiam as bênçãos de Deus sobre nossas finanças. Quando o ataque do inimigo é financeiro, quando as dívidas se multiplicam como pragas, quando as portas de provisão se fecham uma após a outra, a resposta não está no banco, não está na loteria, não está em esquemas humanos. A resposta está no altar de oração, combinado com o sacrifício do jejum. Inscreva-se agora no canal. Você está ajudando não apenas a mim, mas a milhares de pessoas que estão sedentas. Nossa meta é chegar aos 20.000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos juntos essa marca histórica. Deixe-me contar algo que aprendi depois de 52 anos de ministério pastoral. Há um tipo específico de jejum que a Bíblia nos ensina para quebrar a maldição da escassez. É o jejum de Josafá. Vos lembrais da história deste rei? Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá estava cercado por 3 exércitos inimigos. A situação era impossível do ponto de vista humano. O cofre do reino estava vazio, o exército era inferior e a destruição parecia inevitável. Mas vejam o que este homem de Deus fez. Ele proclamou jejum em toda a nação de Judá. Não foi um jejum de meia hora. Não foi pular uma refeição. Foi um jejum coletivo, nacional, de 24 horas, onde todo o povo bebeu apenas água e clamou ao Senhor. E o que aconteceu? Os 3 exércitos inimigos começaram a se destruir entre si, e Judá passou 3 dias recolhendo os despojos, tanto ouro, prata e riquezas, que nem conseguiam carregar tudo. Você está ouvindo isso? De um dia para o outro, a escassez se transformou em abundância sobrenatural. Meus irmãos, quando enfrentamos cerco financeiro, quando os credores estão batendo na porta, quando o salário não cobre as despesas, quando o negócio está falindo, precisamos entender algo fundamental. Há uma dimensão espiritual por trás da escassez. Não estou dizendo que toda pobreza é opressão demoníaca, mas estou afirmando com a autoridade das Escrituras que existem espíritos de pobreza, principados de miséria que operam para manter as famílias cristãs em cativeiro financeiro. E esses principados não caem com orações rápidas. Eles não se movem com súplicas superficiais. Eles caem quando combinamos a oração fervorosa com o jejum sacrificial. Jesus mesmo disse em Mateus, capítulo 17, versículo 21, esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Há fortalezas que exigem esta combinação mortal. Agora, deixai-me ensinar exatamente como fazer o jejum de 24 horas segundo o modelo bíblico de Josafá. Este é um jejum poderoso que qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem trabalha, mesmo quem tem família para cuidar. Escolheis um dia da semana, pode ser um sábado ou um domingo, e durante 24 horas completas não comeis absolutamente nada. Apenas bebeis água pura. Começai no jantar. Por exemplo, se jantardes às 19 horas de um sábado, o vosso jejum termina no domingo às 19 horas. Durante estas 24 horas, toda vez que a fome vier, substituís a refeição por oração. Quando bater o horário do café da manhã, em vez de comer, orais durante 30 minutos ou 1 hora. Quando chegar o almoço, em vez de sentar à mesa, vos prostrais diante de Deus e clamais pelas vossas finanças. É importante entender que não é um jejum total, onde você não bebe nem água. Esse tipo de jejum mais radical deve ser feito apenas em situações extremas e por pessoas experientes. O jejum de Josafá permite água, e esta água vai te manter hidratado e forte espiritualmente. Eu fiz este jejum centenas de vezes durante minha vida ministerial e posso testemunhar que é um dos jejuns mais eficazes para quebrar bloqueios financeiros. Mas espere, há algo crucial que precisais saber sobre o que acontece durante o jejum.
Nos primeiros momentos, geralmente nas primeiras 6 horas, a fome vem com força. Vosso corpo vai reclamar, vossa mente vai tentar vos convencer a desistir. Sentireis dor de cabeça, fraqueza nas pernas, aquela sensação de estômago vazio que parece um buraco sem fundo. Isso é normal. Isso é o corpo lutando contra o espírito. Mas por volta da 12ª hora, algo sobrenatural começa a acontecer. A fome física diminui, e entrais numa dimensão de clareza espiritual extraordinária. É como se um véu fosse removido dos vossos olhos espirituais. As orações ficam mais intensas, as lágrimas vêm mais facilmente. Sentis a presença de Deus de uma maneira que não sentis quando estáis alimentados. É nesta hora que os céus começam a se abrir. Enquanto estáis jejuando e orando, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra tremenda. Os anjos de Deus estão sendo liberados para quebrar as correntes financeiras. Os demônios de pobreza que estavam assentados sobre vossa vida estão sendo expulsos. As portas que estavam fechadas começam a ranger, prontas para se abrir. Não vedes com os olhos naturais, mas no mundo invisível há uma revolução acontecendo. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo especial reservado para você nesta mensagem. Prepare seu coração, porque o melhor ainda está por vir. Deixe-me compartilhar 3 testemunhos reais que vi com meus próprios olhos. Lá na Igreja do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia do Sul, havia um irmão chamado Kim. Ele tinha um pequeno negócio de importação que estava falindo. As dívidas chegavam a $100.000, uma quantia impossível para ele pagar. Os credores ameaçavam levar sua casa, seu carro, tudo. Ele veio ao meu escritório pastoral com o rosto molhado de lágrimas, desesperado. Eu olhei nos olhos dele e disse: Irmão Kim, você vai fazer um jejum de 24 horas toda semana durante 2 meses. 8 jejuns consecutivos, 1 por semana. E durante cada jejum, você vai orar especificamente pelas suas dívidas, declarando que o Deus de Josafá é o seu Deus. Ele fez exatamente como orientei. No terceiro jejum, um antigo cliente que devia a ele há 5 anos apareceu do nada e pagou uma dívida de $40.000. No quinto jejum, ele recebeu uma proposta de sociedade inesperada que injetou capital no negócio. No 8º jejum, todas as dívidas estavam pagas e ele tinha dinheiro sobrando no banco. Outra história que marcou minha vida foi de uma irmã viúva chamada Park. Ela tinha 3 filhos pequenos e trabalhava como costureira, mas o salário mal pagava o aluguel. Ela vivia de favor, pedindo comida emprestada aos vizinhos, vestindo seus filhos com roupas doadas. A escassez era tão profunda que ela pensava em desistir da vida. Quando ela veio até mim, eu senti o Espírito Santo me dizer para ensiná-la sobre o jejum de Josafá. Ela começou a jejuar toda quinta-feira, de 24 em 24 horas, bebendo apenas água e clamando ao Senhor pela provisão para seus filhos. Sabe o que aconteceu? Na segunda semana de jejum, uma cliente rica viu o talento dela na costura e encomendou 100 vestidos para uma loja. O pagamento foi suficiente para 3 meses de despesas. Mas não parou aí. Essa cliente indicou ela para outras pessoas ricas e em 6 meses aquela irmã tinha aberto sua própria loja de costura, empregando 5 pessoas. A escassez se transformou em abundância porque ela aprendeu o segredo do jejum financeiro. E tem mais. Conheci um jovem pastor que plantava uma igreja numa região muito pobre do Brasil. Ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel do pequeno salão onde se reuniam. A congregação era formada por pessoas pobres que mal tinham o que comer. Ele estava pronto para desistir do ministério e voltar ao trabalho secular. Mas quando eu ensinei sobre o jejum de Josafá numa conferência, ele agarrou aquela revelação com todas as forças. Ele convocou toda a igreja para fazer um jejum coletivo de 24 horas, bebendo apenas água, clamando pela provisão financeira do ministério. Eram apenas 23 pessoas, mas jejuaram juntas com um só coração. Uma semana depois daquele jejum, um empresário cristão visitou a igreja pela primeira vez. Sentiu o mover de Deus e doou R$50.000 para o ministério. Hoje, 5 anos depois, aquela igreja tem 1.200 membros e 3 templos próprios. Vejam, amados, estes não são contos de fadas. Estas são histórias reais de pessoas reais que entenderam o poder espiritual do jejum específico para quebrar escassez financeira. Quando você jejua com propósito definido,
Quando você substitui o pão natural pela palavra viva, quando você troca a comida física pela comunhão espiritual, algo tremendo acontece nas regiões celestiais. Agora, deixai-me esclarecer alguns detalhes práticos muito importantes. Durante o jejum de 24 horas, podeis e deveis beber bastante água. A água não quebra o jejum. Ela mantém vosso corpo hidratado e funcionando. Não adicioneis açúcar, não adicioneis suco, não adicioneis nada. Apenas água pura. Se colocardes qualquer alimento líquido como suco ou vitamina, quebrais o jejum. Algumas pessoas me perguntam: Pastor, posso escovar os dentes durante o jejum? Sim, podeis. Podeis tomar banho, podeis trabalhar, podeis fazer vossas atividades normais. O jejum não é ficar deitado na cama o dia inteiro. É viver vossa vida normal, mas sem comer, substituindo as refeições por momentos de oração intensa. Outra pergunta comum: e se eu sentir uma fraqueza muito grande, posso desistir? Meus irmãos, a menos que tenhais algum problema de saúde sério como diabetes ou hipoglicemia, um jejum de 24 horas não vai vos matar. A fraqueza que sentis é muitas vezes espiritual, não física. É o inimigo tentando vos fazer desistir. Mas se realmente sentirdes algo anormal, orai pedindo discernimento, e se for necessário, quebrai o jejum com sabedoria. Há algo poderoso que acontece especificamente na área financeira quando jejuamos. O jejum é como uma cirurgia espiritual que remove os tumores de avareza, ganância, amor ao dinheiro e incredulidade que bloqueiam o fluxo da provisão de Deus. Muitas vezes, não percebemos, mas temos ídolos financeiros em nosso coração. Confiamos mais no nosso salário do que em Deus. Confiamos mais no nosso emprego do que na provisão divina. O jejum arranca estas raízes. Quando jejuais, estais dizendo a Deus: Senhor, eu confio mais em Ti do que no meu pão. Eu acredito que Tu és minha fonte, não o meu patrão, não o meu cliente, não a economia. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Esta declaração de fé, feita através do sacrifício do jejum, move o coração de Deus de uma maneira extraordinária. Se esta palavra está ministrando ao seu coração, escreva amém nos comentários. Eu quero saber quantos estão recebendo esta revelação neste momento. Deixai-me ensinar agora sobre a oração específica durante o jejum financeiro. Não adianta jejuar e ficar em silêncio o dia inteiro. O jejum sem oração é apenas dieta. Precisais orar com foco, com autoridade, com declarações específicas sobre vossas finanças. Durante o jejum de 24 horas, separe pelo menos 3 períodos de oração intensa. De manhã, no meio do dia e à noite. Em cada período, ore por no mínimo 30 minutos. Comece adorando a Deus, reconhecendo sua soberania sobre toda a prata e todo o ouro. Depois, confesse seus pecados relacionados a dinheiro, avareza, dívidas por irresponsabilidade, gastos impulsivos, roubo de dízimos e ofertas. Peça perdão genuíno. Em seguida, entre na guerra espiritual. Declare com autoridade: todo espírito de pobreza, miséria e escassez, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda maldição financeira hereditária, eu a quebro pelo poder do sangue do Cordeiro. Toda porta de provisão que foi fechada pelo inimigo, eu ordeno que se abra agora. Não ore com dúvida, ore com convicção. O jejum te dá autoridade espiritual para fazer estas declarações. Depois, ore especificamente pelas suas necessidades. Se você tem dívidas, mencione cada uma pelo nome. Se você precisa de um emprego, descreva para Deus exatamente o tipo de trabalho que você precisa. Se você tem um negócio em crise, apresente a situação diante do trono da graça. Deus não se incomoda com detalhes. Ele quer que sejamos específicos. Por fim, agradeça a Deus pela resposta antes mesmo de vê-la. Esta é a fé que move montanhas. Declare: Senhor, eu te agradeço porque a provisão já está a caminho. Eu te agradeço porque o milagre financeiro já foi liberado no mundo espiritual e logo se manifestará no mundo natural. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Mas preciso fazer algumas advertências sérias, meus amados. Quando entrais num jejum específico para quebrar a escassez financeira, preparai-vos para contra-ataques espirituais. O diabo não vai ficar quieto vendo-vos libertar da pobreza que ele arquitetou contra a vossa vida. Ele vai atacar de várias formas. Primeiro,
Virá o desânimo profundo. Acordareis no dia do jejum com um peso terrível, uma vontade de desistir antes mesmo de começar. Vossa mente vai vos bombardear com pensamentos. Isso não vai funcionar. Já tentaste antes e não deu certo. Por que seria diferente agora? Reconhecei que isso é ataque demoníaco. Resisti firme na fé. Segundo, virá uma fome exagerada, desproporcional. Sentireis como se estivesseis morrendo de fome, como se não tivesseis comido há dias. Isso não é natural, é espiritual. Os demônios amplificam a sensação de fome para vos fazer quebrar o jejum. Combatei isso bebendo água, orando em línguas, cantando hinos de vitória. Terceiro, virão distrações intermináveis. O telefone vai tocar sem parar. As pessoas vão vos procurar com urgências. Problemas vão aparecer do nada, exigindo vossa atenção. Tudo isso para vos tirar do foco da oração. Estabelecei limites. Dizei não quando for necessário. Protegei vosso jejum como protegeríeis um tesouro precioso, porque é exatamente isso que ele é. Quarto, virão dúvidas teológicas. O inimigo vai sussurrar. Será que Deus realmente se importa com dinheiro? Será que isso não é ganância disfarçada de fé? Será que jejuar por questões financeiras não é carnal? Não caiais nessa armadilha. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram e Deus respondeu com provisão material. Elias, Neemias, Esther, Daniel. Para vencer estes ataques, precisais de 3 armas: oração constante, louvor intenso e confissão da palavra. Quando o desânimo vier, orai em línguas sem parar. Quando a fome apertar, cantai cânticos de vitória. Quando as dúvidas atacarem, declarai versículos sobre provisão. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta revelação. Há pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, que estão afundando em dívidas e precisam conhecer esta arma espiritual. Agora quero falar sobre o poder do jejum coletivo. Quando jejuamos juntos, rasgamos os céus em unidade. Jesus disse em Mateus, capítulo 18, versículo 19: Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Imaginai o poder de 10, 20, 100 pessoas jejuando juntas com o mesmo propósito. Na minha igreja em Seul, várias vezes ao ano convocamos jejuns coletivos de 24 horas para quebrar escassez sobre a congregação. Os resultados são sempre sobrenaturais. Pessoas que estavam desempregadas há anos encontram trabalho na semana seguinte. Negócios à beira da falência recebem contratos inesperados. Heranças bloqueadas há décadas são liberadas repentinamente. Por quê? Porque quando uma comunidade inteira se une em jejum e oração, o impacto espiritual é multiplicado exponencialmente. É como se as orações individuais se fundissem numa única bomba atômica espiritual que explode as fortalezas das trevas. Se estáis lendo isso e fazeis parte de uma igreja, uma célula, um grupo de oração, convocai um jejum coletivo. Marcai um dia onde todos jejuarão juntos, bebendo apenas água, clamando pela libertação financeira. Podeis vos reunir à noite para uma vigília de oração e quebrar o jejum juntos. Ou podeis jejuar cada um em vossa casa, mas sabendo que estáis unidos no mesmo propósito. O importante é a unidade de fé e propósito. Quando o corpo de Cristo se move em unidade, o inferno treme e o céu se abre. Deixe-me ser muito claro sobre uma coisa. O jejum não é fórmula mágica. Não é como esfregar a lâmpada de Aladim e fazer pedidos ao gênio. Jejuar não obriga Deus a fazer nada. O jejum é uma forma de humilharmos nossa carne, aguçarmos nossa sensibilidade espiritual e demonstrarmos a Deus que estamos desesperados o suficiente para sacrificar nosso conforto em busca da sua face. Deus não é manipulado pelo jejum, mas ele é movido por corações quebrantados e contritos. Quando ele vê um filho seu abrindo mão do pão diário para buscar sua presença, quando ele vê uma filha sua chorando no altar em vez de estar sentada à mesa, o coração do pai se enternece. Não é sobre merecer, é sobre fé e dependência. Esta mensagem não é para os cristãos mornos que querem Deus apenas nos domingos. Esta palavra é para os guerreiros espirituais, para os desesperados que clamam por resposta.
para aqueles que não aceitam viver abaixo das promessas de Deus. Se sois um conformado, um acomodado, um religioso de aparência, esta mensagem não é para vós. Mas se sois alguém que está cansado de viver na escassez, cansado de ver vossas orações sem resposta, cansado de ver vossos filhos passarem necessidade, então esta palavra é para vós. Este é o vosso momento. O que estáis esperando? A situação financeira vai melhorar sozinha? Os credores vão esquecer vossas dívidas? As oportunidades vão cair do céu sem que busqueis a Deus? Não, meus irmãos. Precisais tomar uma decisão agora. Precisais marcar uma data no calendário e dizer: neste dia eu vou jejuar 24 horas bebendo apenas água e vou quebrar esta maldição de escassez sobre minha vida. Curta este vídeo se Deus está falando com você neste momento. As promessas de Deus para quem jejua e ora são extraordinárias. Vossa saúde espiritual será restaurada. Aquela frieza, aquela distância de Deus, aquela vida de oração apática será transformada em intimidade ardente. Vossos relacionamentos serão curados. Casamentos que estavam desmoronando por causa de brigas financeiras serão restaurados quando Deus trouxer a provisão. Vossas finanças serão liberadas. Dívidas impossíveis serão pagas. Portas de trabalho se abrirão, negócios prosperarão, heranças virão, ideias criativas para gerar renda surgirão em vossa mente. Vosso ministério será renovado. Se sois um líder, pastor, missionário que está sufocado financeiramente, incapaz de fazer a obra de Deus por falta de recursos, o jejum de Josafá vai quebrar estas correntes. Deus vai levantar parceiros, vai tocar corações para contribuir, vai abrir portas que nenhum homem pode fechar. Mas, acima de tudo, vossa fé será fortalecida. Quando virdes Deus respondendo ao vosso jejum, quando experimentardes o milagre financeiro que parecia impossível, vossa fé vai para outro nível. Nunca mais sereis o mesmo cristão. Vos tornareis alguém que conhece o poder do jejum, alguém que sabe como mover a mão de Deus através da oração combinada com sacrifício. O Deus que sustentou Moisés durante 40 dias no monte sem comer nem beber, é o mesmo Deus que está com você. O Deus que deu vitória a Daniel quando ele jejuou por 21 dias, é o mesmo Deus que vai te dar vitória. O Deus que multiplicou as provisões de Josafá depois do jejum nacional, é o mesmo Deus que vai multiplicar suas provisões. Ele não mudou, ele não envelheceu, ele não perdeu o poder. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Começai esta semana. Não espereis o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. Escolhei um dia, preparai vosso coração e entrai nesta jornada de fé. Nos primeiros momentos será difícil. O corpo vai reclamar. A mente vai vos tentar a desistir. Mas perseverai. Continuai firme. Orai sem cessar. E preparai-vos para ver a mão de Deus se mover de maneira sobrenatural em vossa vida financeira. Eu não vos estou prometendo que ficareis ricos. Não estou vendendo teologia da prosperidade barata. Estou vos ensinando um princípio bíblico, testado e aprovado ao longo de milênios, confirmado em minha própria vida e na vida de milhões de cristãos ao redor do mundo. O jejum específico para quebrar escassez funciona porque Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. A sua contribuição é semente. Plante com amor, clicando no demais, e nos ajude a alcançar mais vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê paz. E que nesta semana, quando entrardes no jejum de 24 horas, experimenteis a maior manifestação da provisão de Deus que já vistes em toda a vossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.